pessoal, beleza? Estamos chegando com mais uma edição do Batendo um Papo, programa que surgiu dentro da Confraria Bateras School. A Confraria Bateras School, um grupo de amigos, de amantes da música, amantes da bateria, que uma vez por mês a gente se reúne na nossa sede lá em Santa Cruz. E eu falei lá em Santa Cruz porque é a primeira vez que a gente cai na estrada para gravar o programa. Uma das atividades que a gente realiza nas confrarias são os workshops. E o primeiro workshop que rolou na confraria foi com o grande Zé Montenegro. E antes da gente começar com o canal, rolou o work com o Zé. Então a gente não conseguiu, naquela oportunidade, não existia o canal, a gente acabou não gravando a entrevista com ele. Depois de alguns contatos, o Diego e o Ismael falaram com o Zé e a gente veio até aqui, em Porto Alegre, e com muita alegria, com emoção, até um pouco de nervosismo, a gente está aqui então para conversar com ele, o Zé, que nos recebe hoje, abre as portas da sua casa, do seu estúdio e vai nos receber. Primeiro, antes de tudo, Zé, muito obrigado, por tudo, pelo carinho lá em Santa Cruz e por nos receber aqui hoje na tua sede, na tua sala, na tua casa, abriu as portas e o coração. E já pega o gancho, coração, Zé Montenegro, como o Zé, esse cara com um coração tão grande, se define hoje? Quem é Zé Montenegro? Sou um rapaz de meia idade, 53 anos, 40 e poucos de bateria, que eu comecei bem cedo, né? Essa câmera, né? Pode escolher a câmera. Dou aula há mais de 30 anos. Comecei a tocar muito novo, graças ao meu pai e à minha mãe, sempre, né? Que me incentivaram muito. Comecei a fazer o meu trabalho e ajudar em casa, né? Principalmente de alguma forma, né? E na verdade na época eu nem sabia que eu estava ajudando tanto. O pai era muito orgulhoso de mim, assim, né? Eu era muito novinho. Hoje seria uma novidade muito grande na internet, né? Se eu fosse, naquela época existisse isso, né? Sim. Mas eu era muito novinho, assim, né? Tocando bateria com músicos maravilhosos que hoje em dia tem muitos que estão vivos, outros só em mesa mediúnica, né? Então todo mundo já partiu daqui, né? Então eu fui aprendendo muito cedo tudo. O pai sempre foi bem severo em relação a tocar comigo. Foi o meu grande professor, meu grande mentor. Foi um grande incentivador para mim. Até as negativas dele em relação a mim me faziam com que eu tentasse me superar, mesmo sem toda a informação, né, que existia naquela época e que hoje existe, uma informação muito grande. Até há pouco eu mostrei para vocês o meu único método, meu primeiro método que eu estudei. Eu estudei uns 6 métodos, 8 métodos na minha vida, não sei ao certo, eu tenho eles aí guardados. Mas não estudei assim métodos que nem um condenado. O meu caso foi muito a prática, né? De tocar lendo, e estudei na orquestra sinfônica, caí na mão do maestro Salvador Campanella muito cedo. Depois disso, muita gente fez a mesma coisa, né? Que era a única escola que existia na época para a gente poder se formar como um músico e um conhecedor global da música, da harmonização, da história da música, da leitura rítmica, melódica, solfejo cantado, rezado. Até hoje eu sou meio bom em solfejar, assim, né? Porque eu guardo essa memória, né, na minha cabeça. E o pai foi uma pessoa que sempre foi o meu norte, que graças a Deus nessa minha vinda eu vim com ele e com a minha mãe, que a mãe também era formada em acordeon, né? E me ajudaram a sustentar minha família e me deram forças, porque a única coisa que eu sei fazer é tocar bateria. Eu limpo o pátio, lavo louça, essas coisas tudo assim, mas todo mundo faz isso, né? Mas para sustentar minha família, a única coisa que eu faço mesmo é tocar bateria. Desde muito novo, mesmo muito pequeno, né? E aí até chegar aqui foi um longo caminho, desbravando. Bom, quem desbravou mesmo foi o pai e a turma dele, toda aquela geração. Mas eu peguei muita coisa ainda que não existia, que hoje existe.
baterias maravilhosas que hoje existem, várias marcas. Mas naquele tempo era brabo, cara. Pelo amor de Deus. Eu ia com o pai e levava um chumaço de vela. Pra quando ele estivesse tocando, se o tempo estivesse feio, eu ficava passando a vela embaixo do tom e do surdo e do bumbo para poder subir a afinação, né? Então, que era pele animal, né? Nossa. Então a gente passava muito trabalho, eu via ele passando muito trabalho e eu também cheguei a passar muito trabalho. A minha geração de bateristas tem muita gente tocando ainda, graças a Deus, sustentando as suas famílias. Tem uns que já pararam, porque resolveram parar por vários motivos, mas eu continuo firme, assim. Todos os anos eu penso em parar de tocar bateria. Porque a vida é uma questão de escolha, né? A minha escolha é ficar perto da minha família, assim, sabe? Ficar com a minha esposa, com o meu filho, perto dos amigos que eu tenho, que nem vocês lá em Santa Cruz. Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas queridas que me admiram, eu não sei nem o porquê, porque eu não toco agora, no momento eu não estou tocando com ninguém famoso, assim, eu toco com um trio, vou tocar com um quarteto, um outro quarteto agora também, que é muito bom, os caras são muito bons. Então eu não toco com ninguém famoso, já toquei com bastante gente famosa, mas no momento eu não estou tocando, assim, então eu fico um pouco espantado como as pessoas reconhecem, né, o trabalho de uma vida inteira, né, ou a metade de uma vida inteira, eu posso dizer assim, que eu não cumpri ainda a minha jornada, né. E é mais ou menos, resumindo, assim, vai ficar uma coisa resumida, porque contar 40 anos em 40 minutos não tem como. As perguntas agora vão... vão a se gente encaixando, vai, né? Bom, vamos começar do começo, então. Quando tu, lá bem pequenininho, via teu pai tocando, foi ali que surgiu? Até que ponto tem a influência do seu Argus na tua escolha pela bateria? Será que se não fosse filho dele, o Zé seria baterista? Essa é a pergunta. Eu acho que não. Porque aí eu estaria vindo com uma... assim, ó. Como eu sei que eu respeito, graças a Deus, nós estamos num país livre sobre religiões, futebol. Ainda não chegou nesse ponto, né? De a gente ser queimado numa praça pública por ser uma religião diferente. Que as coisas estão se encaminhando para uma situação bem difícil. Mas eu tento ser um espírita kardecista. Não me considero um espírita kardecista porque é muito difícil. Eu acho que qualquer religião a gente encarar como ela é, se dedicar ao máximo, é muito difícil. Mas eu devo tudo a ele, porque não teria como eu vir numa outra família. Porque eu tinha que vir com os dois, né? A mãe e ele tinham que me aceitar aqui para mim poder desenvolver os tambores, né? Essa coisa de visceral, de tocar com as mãos e fazer com um instrumento que não tem a nota musical soe no coração de alguém, alguma coisa. O que a gente vê hoje em dia, desculpa falar isso, é que eu com 53 anos, eu falo as coisas, eu não estou muito preocupado mais com a repercussão, porque eu tenho que falar as coisas. As coisas estão muito mecanizadas. Eu vejo na internet, às vezes, o cara com 5 cowbell de um lado, mais um remote hi-hat, mais isso, e o cara toca, vai... aquilo assim na minha cabeça, assim, parece uma máquina, sabe? Que está construindo um papel, um livro. É uma coisa assim tão mecânica, não fala. Ela não diz uma coisa para ti. A bateria, ela tem que falar, ela tem que conversar. Então eu teria que vir com ele para me aprender isso, que essa era a linguagem dele. O pai era um cara que tocava com a alma. E de tudo que eu aprendi dele, essa foi a lição mais importante na música, foi a tocar com a alma. Não tocar para mostrar movimentos, mostrar rudimentos, mostrar velocidades. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, tudo existe o seu tempo para acontecer, né? Tudo. Tu pegar vídeos meus antigos na internet que as pessoas colocam, aparece lá eu fritando a bateria, né? Mas eram as coisas que no momento eu tinha que fazer, porque os patrocinadores pedem isso, né?
bicho, frita a bateria, só no Rio de Janeiro, tá tocando lá do fulano tal. O cara fica naquela ansiedade, uma ansiedade desgraçada, tu acaba fazendo aquilo, né? E às vezes eu não tava com vontade de fazer aquilo. Hoje não. Hoje eu toco pra mim, eu toco pra música, e eu sempre aprendi, porque eu sou um bom batera de baile, né? Eu não sou um baterista de workshop. O workshop apareceu em 1990 pra mim, e assim como o patrocínio, como um presente divino, eu acho, porque eu fiquei encantado de ver as pessoas me olhando, tocando, né? Naquela época, tu falar em workshop, em 1990, aqui em Porto Alegre, as pessoas achavam que isso fazia mal com leite, né, bicho? Então, workshop era uma coisa assim, que tu falava, eu vou fazer um workshop, o quê? Eu sou endorsement, é o quê? Então, era complicado. E o pai me passou essas coisas, mesmo eu sendo patrocinado, fazendo workshop, e que ele não gostava muito disso, porque ele era um baterista que tocava na noite. Eu fui criado para tocar na noite, né? Ele dizia para mim, cara, tu tem que fazer o melhor possível tocando sozinho. E não tinha play-alongs, eu não tinha nada, né, cara? Era eu e a minha bateria. É a primeira vez que eu fui na Expo Music até, eu fui tocar, tava tocando um monte de bateras famosos, né? Eu tô olhando pra lá porque o Diego tá ali, tá todo mundo... Hoje veio a galera inteira, né? E aí, como eu gosto muito deles, eu acabo olhando pra eles, assim. Então eu fui tocar na Expo Music e eu me lembro que os caras estavam tocando tudo com play along e eu pensava, então onde é que vem esse som, cara? Cadê os músicos? Tu vê como eu era atrasado, né? E aí um cara, se ele ver isso, ele vai se lembrar. Lauro Leles, ele disse pra mim assim, tu precisa tocar, achar um jeito de tocar com trilha, velho. Até eu tinha ido na loja dele, na escola dele, com o Clóvis. Até ele pediu pra me escrever uma levada lá na escola dele. E o Lauro Leles disse pra mim, eu me lembro que o Lauro Leles foi tocar e tocou outras pessoas, tava lotado o teatro lá. Quando anunciaram o Zé Montenegro, todo mundo foi embora, né, bicho? Por que é esse cara aí, né? Só com uma bateria, sentado, sem trilha, sem nada, não tem muita graça. Mas naquele ano tava o batera que tocava com aquela pianista maravilhosa, um americano, meu Deus do céu, não vou me lembrar. E ele foi. Eu acho que ele, o Clóvis Ibanez e mais umas 5 pessoas estavam lá. E eu sentei na bateria e comecei a tocar. Só que eu toquei... Na minha cabeça, né, eu toquei The Day of Riding Roses. Então eu pensava na música e tocava. Só que as melodias saíam tudo junto. Só que ele entendeu a melodia. Eu não sei por que aconteceu aquilo, foi uma mágica da música. E ele gritou Day of Riding Roses. Ele gritou assim. E quando eu terminei de tocar, eu só toquei uma música, né? E ele veio e me abraçou muito, né? E ele disse também, mesma coisa que o Lauro, disse assim, tu precisa de trilha, cara. Eu cheguei em Porto Alegre arrasado, né, cara? Bah, que é trilha? Como é que eu vou conseguir trilha? Já tem que pagar estúdio, não tem dinheiro para pagar estúdio. Aí um aluno do pai tinha um play along do Dave Weckl, bicho. Isso pra mim, eu só tinha aparelho de fita, né? E ele trouxe um CD do Dave Weckl, aquele primeiro, acho que é o Next Step, não, o Back to Base, não sei. É uma primeira trilha deles. Ah, cara, eu pirei, né, cara? Os caras estão tocando do meu lado, né? E aí o pai sempre dizendo, tem que tocar isso aí com amor, com coração. Olha os músicos te olhando aí, ó. Apaga as luzes, tudo e toca isso aí. E aí então ele, não tinha como eu não tá com ele nessa vinda. Porque através dele e da mãe, que eu sempre vou falar nos dois, né? Que me propuseram a oportunidade de estar aqui de novo com as minhas mãos dos tambores, fazendo o que eu mais gosto, né? Que é tocar bateria. Embora muitas vezes eu pare de pensar, eu pense muito em largar a música. Não, mas não pode parar. Eu penso muito. Zé, deixa eu fazer uma pergunta. Ele fala muito em emoção, em sentimento. E preciso fazer essa pergunta. A técnica fica onde nisso tudo? Pois a técnica é exatamente isso. Porque a técnica do instrumento todo mundo tem hoje em dia. Ninguém tá sem técnica na emoção. Hoje em dia,
Qualquer um faz um double stroke roll, um paradiddle acentuado, inversão de paradiddle. A informação está toda na internet, está tudo ali. Nunca vai substituir um professor. Eu vou morrer, eu vou sair daqui e vou sempre dizer isso. Nunca, ouçam isso, nunca o YouTube vai transformar você num baterista. Nunca. Nunca. Isso é mentira. Você precisa do ser humano do seu lado. Existem asas que a gente tem que andar abraçados para poder voar. A internet não é essa asa. A internet é uma informação do que acontece. É diferente. Mas você precisa da outra asa do professor para você decolar. Então é muito importante isso, sabe? Que ela não vai ensinar tu a tocar bateria. Mas a técnica tá aí para todo mundo ver. Tu acessa lá, Vic Foot, aparece os caras dos Chick Tricks, dos Snare Drums tocando, aqueles troços maravilhosos. Tem tantos bateristas fazendo aqueles negócios, e push-pull, e isso aí, approach, frock, block, plique, plaque, zoom. Cara, é um absurdo, eu não consigo acompanhar, cara. Mas a minha técnica é o coração. Essa que eu gostaria que todos os meus alunos pegassem de mim. É tocar pra música, pros músicos. Independente do tipo de trabalho, isso funciona para todas as regras. Tá tocando embaixo. Cara, os caras estão gozando em cima do palco. O público enlouqueceu. Mas é isso, um tocar pro outro, sabe? Então, isso é a técnica do coração. E tu desenvolve muito mais isso tocando sozinho, né? Porque aí tu tem que a responsabilidade em dobro, né? De passar isso com um instrumento que não tem notas musicais. Se tiver a próxima pra mim, eu gostaria de vir pianista, né? Eu amo piano também, né? Mas eu não sei tocar piano. Antes da gente começar a conversa... Pô, não começamos ainda? Não, vou preparar, vou explicar. Que a gente lá no Work, lá em Santa Cruz, me chamou a atenção, assim, tuas falas. Claro, o play, óbvio, né? Mas as falas, assim, muito de sentimento, de sensação. Eu acho que por respeito, tu não falou de Deus, mas tu falou de uma energia, falou muitas coisas legais que me marcaram muito. Uhum. E eu vim pronto a perguntar isso, né? Como é que é a presença, a questão de Deus na tua vida? Tu já deu uma pista, né? Queria que tu falasse um pouquinho de Deus, a relação da música com Deus, contigo, a minha relação com Deus é uma relação de muito respeito. Eu acredito em Deus, mas eu tenho um amigo que assim, às vezes eu não consigo muito falar com ele, assim, sabe? Com Deus. Eu acho que ele é muito ocupado. Na minha cabeça ainda é assim. Mas eu tenho um amigo chamado Jesus, que é o cara que me leva. Olha, se ele disser que não pode resolver esse tal problema pra mim, ele leva pro homem lá em cima, entendeu? Então eu falo muito mais com Jesus, que é um irmãozão, assim, que eu tenho. Claro, é isso que eu quero que vocês entendam. Dentro de cada um tem a religião que consegue entender. Eu consigo entender a minha. E respeito e amo as outras religiões muito, muito mesmo. Mas Jesus para mim não é a mesma coisa que Deus. Deus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. É um irmão super evoluído que nós temos aqui na Terra, que cuida do nosso planeta. É o governador do nosso planeta, Jesus. Então, eu acho que a oportunidade que Deus me deu nessa minha vinda aqui na Terra de tocar bateria, eu tenho que ser muito bem aproveitada, porque senão muito vai ser cobrado a quem muito for dado. Essa história de ser temente a Deus, eu não consigo ter medo de uma pessoa que me ama. Eu sou assim. Isso era lá no tempo de Moisés, coitado do Moisés, passou tanto trabalho na vida dele, né, com aquele povinho brabo. Mas eu tenho que... Tudo que é muito dado vai ser muito pedido e muito cobrado. Então, eu acho que nessa minha vinda, a minha relação com Deus é só de agradecimento. Claro que eu peço um bocado de coisas, né? Porque eu ainda sou muito falho em muitas coisas, principalmente na música, né? Eu não sou um grande baterista, eu sou um baterista esforçado. É diferente, né?
grandes bateristas que nós temos no Brasil, eu posso enumerar 200 para ti aqui. No Rio Grande do Sul, 100 e poucos. Eu sou um grande baterista esforçado. Eu me esforço muito para agradar aos músicos. Eu me esforço muito para agradar as pessoas que estão à minha volta. E principalmente a mim mesmo. Mas sem Deus na minha vida não tem como acontecer isso aí. Sem a presença de Jesus não tem como isso acontecer na minha vida. Porque é Ele que me dá toda a energia para isso acontecer. Eu não falo muito em Deus e em Jesus porque eu tenho medo de levantar uma polêmica. Porque nem todos são do meu credo religioso, né? E é mais ou menos isso, assim, não tem muita... Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, tanto pessoais quanto musicais, né? Ainda. E eu acredito muito que muito vai ser cobrado a quem muito for dado. E se tu não reconhecer as pessoas que te ajudaram a chegar onde tu chegou, isso é uma lei de causa e efeito na vida da gente. É uma lei de causa e efeito. Aliás, tudo rege por essa lei de causa e efeito do Pai Maior. A gente tem que ser grato a tudo. Eu não cheguei em lugar nenhum, mas aonde eu já cheguei, eu só devo às pessoas que tiveram comigo. Eu não devo a nada a mim sozinho. Porque mim, índio, eu não sou ninguém sem ninguém. Eu preciso de outras pessoas. Aquele baterista que chegou para mim e disse uma frase importante para mim, aquele cara foi meu professor. Agora tu imagina o cara que viveu contigo anos e anos falando coisas, não vai ser meu professor? Meu pai foi rotulado uma vez como um bom contador de história. Na época eu fiquei muito triste com isso. Depois, o homem que não tem história para contar é um homem vazio. E através dessas histórias é que ele ensinou muita gente a viver. Porque nada mais justo do que tu passar a tua experiência para o teu aluno contando histórias para que ele não repita os mesmos erros, que ele cometa erros novos até, mas não aqueles. Então, na verdade, o meu pai foi um grande pai para muitos alunos, ensinando-os os erros e não deixando que os alunos cometessem esses erros, né? Ele não foi um contador de histórias apenas, era um grande baterista. Um baterista de mão cheia. Hoje eu entendo muito disso, então eu não fico mais chateado. E todos nós precisamos de um professor. Ninguém nasce sabendo. Mesmo que tenha vindo para fazer o trabalho. Ele precisa de alguém para começar a impulsionar, para até tu entrar no trilho e seguir o teu trilho sozinho, mas tu precisa de alguém. E esse alguém tem que ser sempre lembrado. Porque tu vai gostar que alguém se lembre de ti. Né? Então eu sou muito reconhecido por tudo. E eu sei que nem todo mundo é assim. Mas isso nós estamos na evolução de cada um, está numa escada de evolução. E na verdade, olhando de cima, essa escada é uma linha só, que está todo mundo junto. Né? E aí eu passo isso para a bateria, tocando. Eu fiz um workshop há pouco tempo aí, que eu terminei o workshop, tinha muita gente chorando. E eu não faço nada, né? Eu só toco bateria, meus tambores ali. Mas eu vi que estava gente muito emocionada e eu fiquei preocupado com isso aí. Logo em seguida, eu lendo meus livros, minhas coisas, eu descobri que a energia que tu emana de um instrumento musical para um ser humano é muito maior do que qualquer palavra. Talvez seja isso que tenha acontecido. Então isso eu aprendi com o meu pai também. E com a minha mãe, uma pessoa maravilhosa. Inclusive no filme, ali tem, no filme do Argos, Estabilidade do Tempo Forte, o nome que ele deu, tem tudo
que um batera precisa saber para ser um bom baterista. E também tem o que ele não tem que fazer para ser um bom baterista. É o legado que ele deixou, como ele sempre fez isso com as histórias dele. Contando vitórias e derrotas. Não era só vitórias, não. Ele contava muitas derrotas. Mas a maneira que ele contava era uma maneira que tu ficava assim, ó. Tu saía dali, tu queria tocar bateria que nem um condenado. Aí é que eu digo que entra o verdadeiro professor. Quando tu sai da aula e vai pra casa e quer tocar bateria. E o cara nem sentou na bateria pra te dar aula. Essa é a aula. Te ensinar a amar o instrumento. Essa é a aula. Porque tem muitos bateristas que não amam o instrumento. Tocam muito, mas não amam o instrumento. Não tem paciência para estudar. Não gostam de estudar. Fazem aquilo por talento divino. Mas tu vê que ele não... O cara senta na bateria, eu já digo, esse cara vai tocar bateria. Infelizmente é assim, tu vê o cara tocando. Tu vê o cara sentar na bateria, tu já pensa assim... Ah, meu Deus, esse rapazinho vai tocar bem. Então, quando tu vê... ele fazia isso, e é isso que eu faço com meus alunos. Tem toda a parte técnica, de leitura, de teoria, de afinação de instrumento, de comportamental, de play-alongs, tem toda essa parte, mas tem também... O cara amar, a gostar do instrumento dele. Ele não precisa ter um instrumento novo a cada 6 meses para amar instrumento. Tu tem que ter o mesmo instrumento 200 anos. Porque não é o instrumento que faz tu amar ele. Que tem o consumismo no meio disso aí, né? Ai, comprei minha caixa nova, agora eu vou estudar. Passa 3 meses, o cara... Caixa nova se for pro saco. Já não é mais nova? Já não é mais nova. E o cara tem que gostar sempre da mesma coisa. É do instrumento, é do som que sai, é da energia que sai nas tuas mãos, a energia que tu passa para as pessoas em qualquer instrumento. Isso me levou a não ser endorser. Também. Porque eu toco em qualquer instrumento. Porque o meu som está aqui. Ele vai sair daqui, vai passar pelos meus braços, coração e vai para o instrumento. Eu vou tirar o som dele que ele tiver. Mas o Zé é o mesmo, né? Não desfazendo de ninguém que é endorser, absolutamente, que hoje em dia é muito importante para dar muito suporte para muita gente que não tem condições e toca muito, num país tão deficiente cultural. Continuando. Bom, eu quero falar sobre esse lugar aqui que a gente entrou. A gente chegou, o Zé nos recebeu lá na casa dele, aí a gente subiu aqui e entrou nesse portal. Isso, portal. Todo mundo aí, fala portal. Né? Eu comecei a observar o que tem aqui nas paredes e o Zé procurando alguma coisa que ele não achou ainda, que eu fiquei curioso, mas não perguntei, que é uma coisa muito especial. E ele abriu um armário e tinha um monte de certificado, um monte de quadro e comprovante disso e daquilo. E todos esses certificados que falam da história dele estão lá dentro. E aqui, pendurado, tem muita história, muita vida, muito sentimento. E queria que tu falasse um pouquinho, Zé, sobre esses objetos pendurados, depois a gente filma para botar na edição. As coisas que estão aqui, geralmente são, com exceção desse quadro, que a mãe pediu para me deixar aqui, eu não faço muito, eu sou ruim em marketing, uma barbaridade. Bom, já me dizia o próprio Aquiles, já me disse, na época que eu fazia workshop com ele, com os calçados que eu lancei, vou deixar claro isso aí. Esses dias eu ouvi falar que quem lançou os calçados foi um cara lá de São Paulo. Não foi não. Eu não faço marketing meu, assim, eu não gosto muito de falar de mim. O único quadro que tem é esse aqui, que é um quadro que a mãe pediu, porque o pai que escreveu isso aí. Atrás tem uma dedicatória do pai, de mim pro pai, na verdade. Mas são coisas que representam muito para mim. A primeira pele do bumbo do pai da Odre, uma grande empresa, que o pai ajudou muito essa empresa a vender bateria aqui, e eles ajudaram muito o pai também. A pele que ele escreveu uma dedicatória para mim, parece mentira, né? Eu pedia, ele morava comigo aqui, eu pedia, pai, faz uma dedicatória para mim. Ele falava, eu te amo.
Não, mas escreve numa pele. Eu te amo. Não precisa, tá gravado no teu cérebro. E até que eu consegui fazer ele escrever uma dedicatória, né? Tem coisas aqui que o meu mestre Jesus, esses 3 caras que eu admiro muito, né? Grande baterista, tocava muito a bateria, dançava muito, cantores maravilhosos. Aquela ponte lá é a ponte que o pai queria tocar bateria comigo. Então tem meus carrinhos, meus aviões, minhas coisas, tem meus discos, minhas fitas cassetes, né? Um cara antigo pra cá. Os meus livros da doutrina espírita que eu tento estudar e estudo o máximo que eu posso. As fotos que significam bastante coisas para mim. O pai foi cabo do exército junto com o Cláudio Calcanhoto, pai da Adriana Calcanhoto e do Cláudio Calcanhoto, né? Um grande baterista também. As fotos minhas, que para as pessoas não tem significado, tem para mim, então o que interessa é eu aqui dentro, né? Mas dizem que essa salinha tem uma energia diferente, assim, eu não sei se tem mesmo. Mas quem constrói isso é a gente mesmo, né? Mas é muito legal entrar aqui. Não sei se os guris concordam, mas eu achei muito legal. Bem pequenininha. O pai dizia que aquela sala da verdade. Não tem sala da verdade, nada. Aqui é uma sala aqui normal. Mas é que rola muito sentimento, né? Rola muita emoção aqui dentro, assim. Bem legal. Comigo e com os alunos que me chegam até mim, né? Tá, e deixa eu tentar fazer uma... Eu estudei no colégio militar, meu pai é militar, e o Argos militar, e tu também, né? O pai só serviu, assim, né? Ele ficou 2 anos lá só no exército. E como é que foi a tua relação, assim, da aeronáutica, assim? Como é que foi entrar? Eu fiquei 30 anos na Força Aérea, sendo músico da Força Aérea, com muita honra, com muito orgulho. Os meus eternos irmãos e amigos que eu criei lá dentro ficaram para sempre. Aí tem que chitar, né, bicho? Foi marcante, então, pelo jeito. Foi. Cara, eu sofri tanto, bicho. Enquanto os caras achavam que eu tava ganhando dinheiro. Meu primeiro trabalho na Força Aérea foi uma decepção. Porque eu já tocava na noite, já tinha concluído o curso da Orquestra Sinfônica, que eram 4 anos. Já tinha passado pela mão do Salvador Campanella. Eu já lia que nem um condenado naquela época. Hoje em dia não leio mais nada, mas já lia que nem um condenado. Escrevia, fazia, olha, cara. Entrei para a aeronáutica, meu primeiro trabalho me deram uma tarol com arroz dentro para inaugurar uma parada de ônibus. Eu queria me matar, bicho. Sabe? Eu tocava na noite com Adão Pinheiro, Tennyson Ramos, já conhecia Tamba Trio, Zimbo Trio, Três do Rio. Já tinha tocado com um monte de gente, Tenro ainda, já tinha tocado com gente boa. Luiz Essa, sabe? Então, Paulo Pinheiro, Paulo Dorfman, músicos de um quilate monstruoso que existem aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Caí dentro da aeronáutica, eu queria casar, né, com a minha esposa. Queria ter uma vida mais certa que o meu pai, né? Porque nós chegamos a passar uma necessidadezinha assim, sabe? Para não falar uma necessidade zona, né? Então, eu queria ter uma vida mais certa do que o meu pai, né? E ele me convenceu a entrar para a aeronáutica de uma forma... Ele foi a favor. Foi a favor, porque ele não queria que eu sofresse como músico, né? E aqui no Sul é muito difícil, né? Ele dizia que aqui o Sul é mais além onde o diabo perdeu as botas para música, assim. Perde mais bota, vai perdendo meias, tudo, vai perdendo tudo. É bem difícil. E aí, meu primeiro trabalho na aeronáutica foi inaugurar uma parada de ônibus com um tarol com arroz dentro, porque o maestro achava que o que vibrava era o arroz, não eram as mãos. E eu, como é que eu vou convencer? O cara era capitão, eu era soldado? Esse foi o meu primeiro trabalho. O meu último trabalho foi um show no Bourbon Country, com a Big Band e a banda da Força Aérea, com a orquestra junto, no qual eu tenho registrado isso, e que sem a força de todos aqueles companheiros que estão lá dentro, que já se espalharam pelo Brasil todo aí, não teria acontecido. Então, nesse caminho da parada do ônibus ao Bourbon Country,
eu passei muita coisa na minha vida. Muita coisa que os músicos aqui de fora não imaginam. Só quem estava lá dentro. Eu peguei o final da ditadura, foi muito difícil. Mas o que eu sinto saudade, essa emoção toda, é a saudade dos amigos que eu deixei, né? Já se passaram 5 anos que eu fui me embora. Os amigos que eu deixei nas bases todas que eu trabalhei, nas bases aéreas que eu trabalhei, que eu fui para tocar com Big Band, e montar Big Band, e que as bandas eram só para marchar. Não existia bateria em banda. Existia bateria, por exemplo, Adelso Silva, do Spock Frevo, lá em Recife, lá. Ele tocava lá, e como é que eu ia falar com ele? Eu fiquei 30 anos tentando falar com esse cara, então eu mandava carta. Então, era muito difícil tudo. E o baterista e o percussionista nas bandas de música era aquele músico que não tocava bem nada e ia tocar lá o bumbo e a tarol e o prato. E eu desmanchei isso aí. Aí eu vou sair da minha humildade e vou falar a verdade. Eu desmanchei esse conceito. Todos que estão chegando agora fazem concurso para bateria por causa de um projeto meu com o Brigadeiro Saito para ser baterista, pianista, contrabaixista. Então, aí sim eu comecei a fazer com que os maestros entendessem de percussão, que eles não sabem escrever para percussão e bateria. Aliás, pouca gente sabe escrever, maestro sabe escrever para percussão. Tem que estudar, tem que sentar na bateria e ver a dificuldade para tu não escrever absurdo e não ficar escrevendo divisão apenas. Então, isso aconteceu com uma fluência e com Deus me ajudando, entendeu? Porque tu imagina um soldado querendo fazer tudo isso naquela época da ditadura. Eu ia morrer, eles iam me matar, né? Então foi muito difícil esse caminho. Então eu sinto saudade, em primeiro lugar, dos amigos todos que eu deixei, dos amigos todos que já partiram. Sinto saudade da organização e honestidade. Eu nunca prendi ninguém, eu nunca dei um xingão em ninguém, sempre foi tudo no... A minha geração é uma geração diferente de militar. Nós não somos feitos para matar ninguém, muito menos o nosso povo. Não fiz parte da ditadura. E eu sinto falta de que lá tudo funciona, tudo acontece, há muita sinceridade. Aqui fora é um pouco diferente. Sofro bastante com isso. Mas eu sempre digo que todo mundo passa aquilo que tinha que passar. O meu sofrimento lá dentro, eu tinha que passar por esse sofrimento para poder aprender outras coisas e principalmente me alinhar como um bom músico e um disciplinador, assim. Que a música tu tem que ter disciplina, não pode ser um músico vagabundo, bicho. Senão ninguém vai te respeitar, cara. Disciplina, disciplina, disciplina. Músico. Cumprir horário, estudar, ler. Músico que não lê música é analfabeto musical. O músico que não lê partitura, o baterista que não lê, que não estuda, ele é amigo de músico, de baterista. Ele nunca vai ser um baterista, vai ser amigo. E a gente tem que ser músico. A gente é músico em primeiro lugar, especializado em bateria. É que nem a medicina. A medicina, tu é clínico geral, especializado, tira uma especialidade. É neurologista. Mas a gente tem que ser músico. Músico entende de música. Conhecer os instrumentos, tessitura dos instrumentos, claves, a harmonia, encadeamento de acordes, conhecer as cifras, conhecer os grandes mestres que já tiveram aqui, que deixaram tudo isso pra gente estudar. E aí sim, especializar em bateria. Pra tu saber o que os caras estão tocando, principalmente numa música instrumental, senão tu se perde. Essa história de ficar contando o compasso ou cantando a melodia enquanto eu tô improvisando, você já foi, né, bicho? Tem que curtir a harmonia dos caras pra saber, que legal, eu tô indo pra aquela harmonia lá, que bonito aquilo ali, ó. Sabe? E tu criar nova... É isso que eles fazem lá em cima, a maioria deles. Que a gente pensa, como é que eles chegam junto no final dessa história?
conhecendo música. Então, ao longo desse período todo, eu fui tentando conhecer, e música é muito difícil, como eu disse no início, eu sou muito esforçado. Mais ou menos por aí, né? Estou 30 anos E teve uma homenagem pra ti depois, né? Ah, teve. Em Brasília teve uma homenagem muito bonita. Aqui também teve. É a bondade deles. É a bondade das pessoas que o qual eu tive o relacionamento. Todos eles foram muito bondosos e caridosos comigo. Eu nem sei se eu merecia tudo aquilo ali, mas quando eu cheguei em Brasília, até quem de Brasília que vai assistir, porque lá são 100 e poucos músicos, tocam na noite, tocam em tudo que é lugar, esperavam que chegasse o cara do Rio Grande do Sul, que era ícone da bateria, patrocinado, eles esperaram um baita de um bunda mole, né? Eu já cheguei sentando na bateria no meio do ensaio, tocando Samba for Carne, ou seja, eu desmanchei tudo aquilo em questão de segundos, né? E eles se lembram disso aí. E dali já saí abraçando todo mundo, e tipo assim, o cara não era nada daquilo que a gente imaginava, né? E ali eu fiz grandes irmãos e conheci músicos maravilhosos, arranjadores maravilhosos, que eu aprendi muito, inclusive, né? Eles pensam que aprenderam, não, eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo. Até na base aérea aqui de Canoas, eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo. Essa é a verdade mesmo. Porque tu acaba descobrindo que a música é muito mais difícil do que a gente imagina. Então, quando tu tem essa consciência da dificuldade que é a música, tu começa a descobrir que cada pessoa que passa por ti, ela está te ensinando e te deixando um pedaço dela. E aí tu vai vendo como a música é difícil. Em tudo, para tocar, Kerb, parará, uma vez eu toquei Kerb. E o tubista da Kerb era um senhor muito antigo, que tocava Kerb. E eu não aguentava mais aquilo, né, bicho? Eu era novo, uma ansiedade desgraçada, né? E aí eu perguntei para ele assim, como é que o senhor consegue fazer isso aí durante tantas horas seguidas? Ele olhou para mim e disse assim, isso chama-se amor. Eu fiquei parado assim, amor? Amor? Cheguei em casa e perguntei pro meu pai, aconteceu isso, o cara tubista, um alemão de 70 anos que fazia as mesmas notas em todas as músicas, nunca modulava nada. Era um bumbo de peito assoprando só, né? E ele tocava aquilo com... Ele disse assim, meu filho, eles esperam um ano inteiro para fazer aquilo. Eles guardam o instrumento, é uma outra história aquilo ali. Aquilo ali é o amor puro pela música, que tu não tem ainda. Eles guardam o instrumento, eles limpam o instrumento. Quando vai chegando perto das festas, eles tiram aquilo, limpam tudo, se arrumam, cortam o cabelo, e aí eles vão. E aquela ali é o amor puro pela música que a gente não tem. A gente se preocupa muito em agradar os outros. O baterista que está me olhando, o cara que está sentado lá na mesa me olhando, eu estou tocando, olha, ele está entendendo o que eu estou fazendo. Eles não. Eles tocam para sentir só aquela energia da música. Coisa que a gente deveria fazer mais vezes. Eu só levei nos dedos a vida inteira, cara. Por isso todo mundo eu aprendi com todo mundo, né?